Ora então, muito boa tarde a todos e a todas. Em nome desta equipa responsável por esta iniciativa, o Clube do Quebra-Caco, eu queria em primeiro lugar agradecer a oportunidade que nos é concedida pela Associação de Professores de Matemática de podermos dar visibilidade a este projeto. Um projeto que é constituído então pelas pessoas que estão aqui neste primeiro slide, onde eu me incluo. A professora Dolores Alvarinho também está presente, e o professor Nuno Santos também está presente, e temos também mais o José Filipe, o António Lopes e o Ricardo Portugal, que hoje não podem estar connosco. Portanto, esta iniciativa é uma iniciativa que gerou de um conjunto de amigos, não é? Surgiu a partir de um conjunto de amigos, são estes 6, professores de matemática, também professores de ciências, apaixonados por estas questões da resolução de problemas, sobretudo pela resolução de problemas e outras atividades que despertem o gosto pela sua resolução, quer pela forma como os enunciados são cativantes, quer também pela forma que suscitam de podermos encontrar mais do que uma solução para determinada situação. Portanto, apesar de não ser um projeto que foi pensado para ser levado à sala de aula, não era essa a intenção, ele é formado por um conjunto de tarefas, que eu não sei se... portanto, ele tem expressão nas redes sociais do Facebook desde 2019, e, portanto, as tarefas todos os dias, eu digo que eram, porque agora o projeto esteve interrompido e vamos retomá-lo em breve. Portanto, digam-me só, por favor, estamos a conseguir ver a partilha, não estamos? Sim. Sim. Portanto, este suporte que nós temos aqui, portanto, é baseado em tarefas matemáticas que diariamente, sempre à meia-noite, nós colocávamos em todos os dias úteis. Portanto, temos aqui várias tipologias, problemas, quebra-cabeças, pequenas investigações e outras atividades muito associadas a esta componente da recriação, porque pretendíamos efetivamente ir buscar problemas que já existiam, outros enunciados são produzidos por nós, todos eles com a questão de que nós gostávamos do seu enunciado. E era para nós também importante perceber que, para a sua resolução, eles não necessitassem de conhecimentos por parte dos resolvedores, assim, muito científicos do ponto de vista matemático. Portanto, eram problemas que pudessem ser resolver com os conhecimentos mais rudimentares do ponto de vista científico, e, portanto, isso também foi um critério para a seleção das tarefas. Ora, tínhamos um grande objetivo, que é pôr as pessoas a comunicar umas com as outras, neste caso por escrito, nas resoluções que foram surgindo, e, portanto, também na seleção dos enunciados, na seleção das tarefas. Tem sido um critério nosso escolher potenciais problemas que permitam a comunicação matemática e, por sua vez, o desenvolvimento do pensamento crítico e criativo, que agora está efetivamente bem patente nas novas aprendizagens essenciais para a matemática. Portanto, o contexto comunicacional é este que nós escolhemos, o Facebook, e aqui temos tido uma facilidade extraordinária, que é, quando nós concebemos as tarefas, tentamos disseminá-las por vários grupos do Facebook, e todas as pessoas responsáveis pelos grupos a quem temos batido à porta, entre aspas, nos têm aberto essa mesma porta para promover as tarefas que nós propomos. E daí que temos tido resoluções muito interessantes, sobretudo da língua falada portuguesa. Claro, muitas respostas provêm do lado do Atlântico. E, portanto, também por aí tem sido muito interessante vermos que estas 6.000 pessoas que já seguem o projeto têm-no feito de forma bastante assídua. E, portanto, a intenção nossa hoje é darmos aqui alguns exemplos que já estão plasmados no primeiro livro. Por exemplo, esta tarefa que nós vamos mostrar agora é uma tarefa do segundo livro. Portanto, temos o prazer de ter uma presidente da nossa associação que nos apoiou desde o primeiro momento nesta pensamos e queremos fazer uma trilogia. Portanto, estamos agora com o segundo já em revisão.
E, portanto, só para terem uma ideia, havia muita intenção da nossa parte em criar situações problemáticas que suscitassem mais do que um tipo de resposta. Muitas numéricas, outras de caráter geométrico, não importava. O que era importante era que muitas delas, não são todas, porque algumas de facto não permitem mais do que uma solução, mas ou que permitissem mais do que um caminho ou estratégia para a sua resolução, ou em simultâneo, mais do que uma resposta. Portanto, aqui é um exemplo em que, pronto, a propósito do código de James Bond, o 007, solicitávamos os nossos interlocutores a descobrir o 0 no primeiro conjunto numérico, mais aquelas operações elementares da aritmética, o segundo 0 no conjunto do meio e o 7 no conjunto da direita. E, portanto, é engraçado verificar que as pessoas não ficam confortáveis com este projeto porque nós não damos a resposta certa. Muitas vezes somos questionados, afinal, mas qual é a resposta certa? E nós o que dizemos é as respostas certas vão aparecer nos livros publicados pela APM, sendo que há de haver mais do que uma resposta certa para algumas das situações que nós promovemos. E, portanto, só para ter uma ideia, portanto, todas as resoluções que vamos mostrar são resoluções provenientes dos nossos interlocutores. E, portanto, neste livro já destacamos o nome de alguns, porque participam muito assiduamente, e acho que é meritório. Neste segundo livro já dizemos os nossos fãs, porque o Facebook tem essa possibilidade de conceder o atributo de fã, o melhor fã ao projeto. E, portanto, uma das resoluções interessantes que chegou, respeitando as operações da aritmética, era, por exemplo, usar este conjunto de operações para o primeiro 0, usando este conjunto de dados, obtinham o segundo 0, e aqui já introduziam uma operação de divisão, e o terceiro dado, o terceiro conjunto de dados dava o 7. E, portanto, era uma forma interessante de chegar ao 007. E o curioso é que as pessoas já se habituaram a tentar procurar outras resoluções. E chegou-nos outra. Portanto, esta não foi de forma resolução horizontal, se quisermos, ou uma expressão numérica seguida, portanto foi feita em partes, e portanto com uma resolução diferente desta, conseguiram também encontrar o tal 007. E portanto isto para nós é muito interessante, porque as pessoas depois comentam, olha, não tinha pensado nisto, olha que resolução tão interessante. E portanto tem sido muito gratificante para nós alimentarmos, porque nós, sempre que nos colocam uma resolução, uma resposta, nós perguntamos sempre porquê? Explique. Como é que pensou? E as pessoas gostam de explicar como é que pensaram. Portanto, esta é uma oportunidade. O segundo exemplo, só para perceberem, também era uma situação problemática que permitia mais do que uma solução. Portanto, há 3 amigos que lançaram um conjunto de 6 dardos, acertaram sempre no alvo. Ao adicionarem os valores obtidos desses 6 dardos, verificaram que, curiosamente, tinham a mesma pontuação final, mas a pontuação parcial de cada jogador não coincidia com as dos outros. E, portanto, será que isto é possível? E, evidentemente, que nós selecionamos aqui um conjunto de números que permite esta brincadeira interessante de operar com os números, porque 13 com 5 dá 18, 9 com 9 também dá 18. E, portanto, esta possibilidade do 13 e do 15 dar 18 e o dobro de 9 também poder existir, permite de facto que tenham chegado a algumas resoluções que nós partilhamos convosco, que é, por exemplo, esta: os 3 jogadores podiam ter obtido a pontuação 42, mas as pontuações parcelares não serem coincidentes. Portanto, um dardo acertar no 13, 2 no 19, no 9, 2 no 5 e 1 no 1, ou então 2 no 13, 1 no 9, no 5 e 2 no 1, ou então 4 no 9, 1 no 5 e 1 no 1. E, portanto, apesar disto não serem tarefas pensadas para a sala de aula, hoje sim fazemos essa recomendação, que é poder levar tarefas deste género à sala de aula, no sentido dos alunos, inclusivamente, a trabalhar em grupo, poderem promover a sua comunicação, partilhando com as resoluções dos colegas, e depois, por exemplo, ver que um segundo grupo não trabalhou para o 42, mas trabalhou para o 46, e, operando aritmeticamente, também tem aqui esta possibilidade de resposta. Mas poderia haver outra, trabalhando para o 54,
E depois seria interessante até analisar se há aqui alguma regularidade em termos das somas, 42, 46, 54, será que são únicas? E, portanto, isto já seria uma extensão à tarefa, podendo ser pensada por professores para as aprendizagens dos estudantes. Portanto, tarefas interessantes na nossa perspectiva para o primeiro ciclo da escolaridade básica, quer esta, quer a anterior, ambas de natureza numérica, e, portanto, isto mexe com as pessoas gostam de ser desafiadas com tarefas que permitem mais do que uma solução. Ora, no nosso grupo está a professora Dolores. A professora Dolores, a sua formação de licenciatura e depois de prosseguimento de estudos tem a ver com a área das ciências da natureza. E, portanto, como ela é nossa amiga e nós gostamos muito dela e ela de nós convidámos-la a fazer parte deste projeto, e ela dá-lhe sempre um cunho interdisciplinar, que é misturar a matemática. Todas as tarefas propostas pela Dolores misturam a matemática com as ciências. Ela vai sempre buscar um tema de ciências e neste caso temos aqui canteiros de plantas aromáticas, mas aí a professora é que vai explicar exatamente isto. Portanto, o Sr. Relvas construiu 8 canteiros para pôr 8 plantas aromáticas e a professora Dolores vai explicar o que é que alguns resolvedores nos responderam. Ora, então, mais uma vez, boa tarde ou boa noite. Na verdade, como o meu colega Paulo disse, tento sempre que os desafios tenham este cunho interdisciplinar, até porque trabalho noutros projetos com o meu colega Paulo Afonso e sempre nesta a ideia da interdisciplinaridade que consideramos ser muito importante, ciências matemática. Ora, só se um pouco também para justificar porque este exercício, porque o que é que aqui eu, no que diz respeito às ciências, sendo os colegas todos que estão presentes, penso eu de matemática, mas poderá haver alguns de matemática e ciências também. Então aqui as ervas aromáticas seria a questão da... Hoje em dia fala-se muito na horta pedagógica, não é? Da importância da horta pedagógica, então por que não também as nossas crianças de primeiro ciclo não saírem das portas das paredes da sala de aula e irem para a sua horta pedagógica e poderem então também ser... porque a planta aromática em termos de alimentação saudável e o estudo das plantas e por aí adiante. Mas agora não é tanto isso que neste caso concreto e também os fatores abióticos, então acontece que nós colocamos, ou pretendíamos colocar as crianças ou os alunos a pensar então no seguinte: há aqui duas das plantas aromáticas que não se adaptaram àquelas condições abióticas. E então eles, ou juntamente com o suposto Sr. Relvas, tinham que reorganizar os canteiros para 6 canteiros apenas. Então, como é que destes 8 canteiros nós podemos chegar e, também de uma forma que ficasse estético, chegar aos 6 canteiros? E então, quais seriam, digamos assim, os limites que nós podíamos tirar? O Paulo já pôs aqui o 5 e o 18. Ora, então, 5 e 18, cá temos o 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas também podia ser o 5 e o 20. E então, na mesma, tínhamos então, mas ele também está aqui a ajudar, exatamente, é isso mesmo, contando os 6. Portanto, tirando o 5 e o 20, mas também poderia tirarmos o limite 22. E então, na mesma, nós podemos contabilizar os 6 canteiros que o Paulo está a indicar. Mas poderíamos, outro resolvedor também nos disse, não, mas pode não ser o 5, mas podemos ir pelo 8, retirando o 8 e o 18, pronto, esses limites também nos dá os 6 canteiros, tirando o 8 e o 20, e o 8 e o 22. Portanto, e aqui teríamos os nossos 6 canteiros, com as ervas aromáticas que se adaptaram àqueles fatores abióticos e também levá-los aqui de uma forma criativa e crítica, não é? Também aos alunos, que sobretudo, certo, nós
foi para o Facebook, mas neste momento, realmente, como o Paulo disse, tentamos e procuramos levá-los para estes exercícios de mais do que uma solução. Poderia haver mais, poderia ser o 11, mas pronto, os resolvedores neste momento, o 11 e o 18, o 11 e o 20, o 11 e o 22, que ele também podia optar. Sim, Paulo. Sempre mantendo o formato original do canteiro, claro, porque isto exato, já é uma tarefa mais relacionada com o pensamento geométrico, já aqui a questão da gestão em termos de observação do plano geométrico está em causa, e portanto a ideia era, nós aproveitamos um dos problemas que é muito conhecidos, que não associa tantos quadriláteros, se quisermos, tantos canteiros, fizemos a extensão para estes 8, e portanto foi um problema que teve de facto muitas respostas, umas a repetirem-se, porque depois, como está partilhado em muitos grupos, acontece que muitos deles respondem de igual forma. Exato. Depois, eu peço, por exemplo, ao Nuno, que está também presente, ao Nuno Santos, para nos falar um bocadinho. Eu vou mostrando depois as respostas que formos obtendo. Este é outro exemplo também de natureza numérica, o enunciado está aqui. Boa tarde a todos, já é boa noite. Este desafio eu penso que foi proposto pelo Paulo e pretendia então como se pode expressar o número 100 usando apenas 6 vezes o algarismo 9 sem nenhum outro dígito ou algarismo numérico. Então, aqui temos o Paulo, geralmente à meia-noite era ele que era o responsável pela partilha destes desafios, e geralmente o que acontecia era, para além dos próprios resolvedores, a partir daquela hora estarem à espera já para resolver aqueles desafios, ele fazia logo a partilha em todas as outras páginas no Facebook, e nós todos os dias tínhamos de manhã, geralmente tínhamos a tendência para ir ver as propostas. E outra coisa que não foi referido foi que os resolvedores muitas vezes esperavam que nós dessemos uma possível solução e ela nunca chegava. Porquê? Porque o objetivo aqui também era promover a comunicação. E o debate e a discussão de ideias é que acabou por gerar depois todo o livro, e muitas das propostas de resolução, o que nós fomos agarrar para fazer algumas propostas foi exatamente na troca de ideias entre os vários resolvedores. A tendência foi essa. O Paulo está aqui a colocar algumas propostas que surgiram no grupo. Reparem, nós ao utilizarmos o 9, o algarismo 9, nós podemos constituir vários números, não é? Desde o 999, 99. Aqui temos algumas propostas que surgiram entretanto, existiriam mais, mas a ideia era mesmo, quando nós colocávamos estes desafios, era que qualquer pessoa, apenas que gostasse de matemática, nós não queríamos que fosse um perito em matemática. A ideia nunca foi essa. A ideia foi exatamente promover a matemática de uma outra forma, em que qualquer pessoa que gostasse de matemática pudesse ou não levar estas propostas para a sala de aula. Houve colegas que pediram se podiam promover estas tarefas em sala de aula. Alguns levaram. Alguns colegas brasileiros também perguntaram isso. Mas a ideia era exatamente a promoção da matemática numa outra perspectiva, não só do ponto de vista do ensino. Podes avançar, Paulo, se quiseres. Depois, um colega nosso, o Filipe, que hoje não pode estar presente também. Isto só temos 6 exemplos, portanto, depois vamos abrir aqui um período de tempo dedicado à partilha, onde os colegas poderão interpelar-nos. Eu peço outra vez à professora Dolores para abordar isto, dado que é mais uma tarefa que se relaciona, neste caso, com as grandezas e medidas, e pronto, e de alguma forma sai um bocadinho do âmbito da matemática também, no sentido da medição do tempo, de uma maneira menos
menos ortodoxa, e portanto a professora Dolores vai também falar um bocadinho acerca das resoluções que surgiram a partir desta tarefa. Ora, então também esta tarefa qualquer um de nós pode fazer esta interdisciplinaridade entre, quando falamos do meu bolo, o bolo que é a confecção de um bolo, são alterações físicas do estado líquido para o estado sólido e alterações químicas da própria confecção, não é? Todos os reagentes que nós colocamos, os ingredientes, digamos assim, para se transformarem no bolo. Portanto, também tem uma grande riqueza em termos de ciências. E enquanto que os meus colegas, é certo que, e foi também neste desafio que eu entrei, da questão da resolução de problemas e de ter mais do que uma solução, também nas minhas aulas, pronto, esta minha participação foi sempre também com pensar como é que os meus alunos poderiam também resolver, e eu, enquanto professora de ciências, vi buscar a matemática para poder resolver. E então daí que então podíamos trabalhar a questão das transformações físicas e químicas que são abordadas nas ciências. Então agora colocamos, e até pode nas nossas casas, com as crianças que estarão em casa e que gostarão de fazer bolos, então podemos, com esta ampulheta, portanto, de uma forma não convencional, como o Paulo disse, de medir o tempo, mas vamos lá pô-los também a pensar. Então, se o bolo, portanto, o tempo de cozedura, aquela temperatura são 11 minutos, se nós temos 3 ampulhetas e não queremos usar o relógio, como é que vamos fazer? Então, um resolvedor, um participante, disse-nos: então vou colocar a 8 as 2 ampulhetas, as que medem 8 minutos e as que 2, ao mesmo tempo. Quando terminar de 2, há 6 minutos ainda na de 8, então vamos pôr o bolo no forno. No final destes 6 minutos, começa a de 5. Ora, aí já temos, portanto, muito facilmente os 11 minutos no forno para o bolo cozer e terminar a cozedura. Outro resolvedor disse: então também podemos fazer de outra maneira. Colocamos a de 5 e a de 2 ao mesmo tempo. Quando termina a de 2, há 3 minutos na de 5 e põe-se o bolo no forno. No final destes 3 minutos, começa a de 8. Cá temos os 11 minutos. Pronto. Mas depois houve ainda um outro resolvedor que resolveu usar mais vezes a ampulheta de 2 minutos. Então disse: colocamos a de 5 e a de 2 ao mesmo tempo. Quando a 2 termina, vira-se, então temos 4 minutos. Há 1 minuto na de 5, pomos o bolo no forno. Quando este minuto terminar, começa a de 2. Quando esta terminar, começa a de 8. Esta é altamente complicada, mas vai lá e lá dá os 11 minutos e o bolo termina a sua confecção e teremos um bolo bastante saboroso. Portanto, isto também para além da escola, para além dos nossos alunos, futuros professores, também podemos fazer em casa e brincar com as crianças da nossa casa. E como devem imaginar, para nós responsáveis por este projeto é altamente gratificante quando nos surgem, neste caso são estratégias de resolução diferenciadas, que inclusivamente nós não tínhamos pensado nelas, porque nós não somos detentores, já há raciocínios mais laboriosos e, portanto, é tão rico que isto nos fascina e nos regenera a nossa motivação para continuarmos a trabalhar neste sentido. Exato. Faço minhas as palavras do Paulo, é mesmo isso. O último exemplo que trazemos hoje, só para exemplificar, foi precisamente o primeiro exemplo que deu origem a este projeto. É da autoria do Nuno, foi feito no nosso gabinete onde estávamos os 3, na IES, e foi daqui que tudo começou. E, portanto, é aqui que nós vamos chegar. O Nuno tinha aqui uma proposta, também bastante interessante, que ele passa a explicar. Bem, aqui a intenção neste desafio, eu lembro-me, isto até surgiu de uma ideia, vou só contextualizar, porque isto surgiu de uma ideia em que eu tinha visto um desafio que estava a ser viral
em todo o lado, nas redes sociais. Eu não sabia bem porquê, porque eu nem estava a achar grande lógica ao desafio, não achava um desafio muito complexo, e na altura, quando surgiu, o desafio era viral e penso que tinha sido, na altura, proposto, penso que era no Japão. E eu achei curioso aquilo e desafiei na altura a professora Dolores e o professor Paulo. Isso nós gostamos tanto de fazer, de trabalharmos juntos e já colaboramos há tanto tempo. Eu fui aluno na altura da professora Dolores e do professor Paulo, e trabalhámos sempre juntos. E achei engraçado, porque o Paulo também já tinha tido uma página na altura, que tinha tido muita disseminação, sobretudo também na parte dos colegas brasileiros, e ele parou com a página. E então eu achei curioso começarmos a colocar outra vez desafios daquele tipo, porque muitos professores na altura até iam procurar, porque o Paulo é assim, o Paulo gosta muito da parte da recriação matemática. Aliás, a grande parte das tarefas, e quem conhece o Paulo como professor, eu tive do outro lado, e posso dizer que as aulas que ele dá são acessíveis, torna a matemática acessível a todos. E ele faz com que os alunos, mesmo que não gostem de matemática, passem a gostar de matemática, seja através de truques com cartas, seja através de desafios numéricos, sei lá. Ele todos os dias traz uma coisa nova e os alunos que não gostam de matemática começam realmente a gostar de matemática. E foi a partir daí que tudo surgiu. E este é apenas um exemplo de desafio. Adaptando o tal desafio viral, nós abrimos uma página no Facebook e colocámos este desafio, que é um desafio bastante simples. É bastante simples, em que as pessoas tinham que jogar então com as letras, neste caso, A mais D mais o 4 tinham que obter o 9, A mais B mais o 4 tinham que obter o 12, o B mais C mais o 4 tinham que obter o 18, o D mais C mais 4 tinham que obter então o 15. E a questão aqui era então que as pessoas, tendo em conta estas equações, chegassem então aos valores numéricos, de forma a então que o desafio tivesse lógica. Quando eu pensei no desafio, quando o lancei, eu nem sequer tinha pensado nos números negativos. Mas houve gente, na altura, quando foi a propor as resoluções, disse até propostas de resolução que eu nem sequer tinha pensado, e como é um desafio tão aberto, permitiu então logo que existisse uma grande disseminação então dos desafios. Aqui o Paulo já lançou aqui algumas propostas de resolução, sabendo que o A poderia ser 3, o B 5, o C9, o D2. Reparem, quando eu estava a falar então dos tais números negativos, temos aqui a última proposta: A igual a 6, o B igual a 2, o C igual a 12 e o D igual a menos 1. Surgiram, penso que foram 6 propostas de resolução na nossa página, mas o Paulo, quando disseminou nos outros grupos, surgiram muitas outras respostas. Podes avançar, Paulo, força. E, portanto, é assim, quando a APM lançou este convite para nós hoje estarmos aqui reunidos, ora, nós dissemos logo sim, porque para já é uma oportunidade extraordinária que nos dão de continuar a projetar esta iniciativa. Por outro lado, estamos em querer que a pessoa que vier a contactar com este conjunto de livros, posta a nossa vaidade de parte, poderá ficar mais motivada para efetivamente continuar a fazer as coisas que se calhar já faz bem em sala de aula, que é misturar ao partir da recriação para a formalização matemática, se quisermos. Há muitos investigadores que acham que não se deve, porque tudo em matemática é bonito e belo e recreativo. Portanto, mas há aqueles que ainda dividem a componente recreativa da componente formal, e
a nossa intenção é exatamente isso. É continuarmos a promover atividades desta natureza, porque temos a certeza que as pessoas nos continuam a dar feedbacks muito positivos. E, curiosamente, há pessoas, e temos esses registros, que dizem que há problemas que estão mal formulados. E quando perguntamos porquê, alguns dizem porque tem mais do que uma resposta. Não tem a resposta única. E nós não comentamos. Às vezes até dizemos, mas não acha que é essa a riqueza da tarefa? E, portanto, eu convido, em nome de todo o grupo, depois a ler o prefácio que a senhora professora Isabel Val, que aqui está hoje presente, nos concedeu, que é a prefaciadora do segundo livro. Ela que já é uma expert em resolução de problemas a nível internacional. Dando aquele à porta a este, deu-nos um ânimo tão forte, que convidamos, de facto, à consulta das resoluções, que, convenhamos, não são nossas. As resoluções que estão nos livros são provenientes das pessoas que partilham connosco esta atividade diária, como dizia o Nuno. Havia pessoas que nós mal punhamos à meia-noite e 5, meia-noite e 10 já nos estavam a responder. E, portanto, isto era fantástico. Isto fazia com que nós, ao alimentarmos o canal, entre aspas, nos deitássemos sempre bastante tarde. Portanto, tem essa também, é uma recomendação que nós fazemos a quem quer fazer uma coisa deste género, que se não dermos retroalimentação, é mais difícil estes projetos se manterem. Se estivermos sempre atentos, isto obriga a todos nós estarmos, quando temos um tempo livre, ir lá, dar um feedback, questionar, pôr as pessoas em diálogo. Olha, mas já viu a resposta da pessoa tal, vai ao encontro da si ou não, em que é que ela é diferenciadora, e portanto é esse o nosso espírito. Penso que a Lourdes tinha por intenção nós ficarmos por aqui e agora abrir um período de conversa. Não é assim, Lourdes? Sim, sem querer cortar-vos a palavra, obviamente, mas nestes 15 minutos que nos restam até às 8 da noite, convidar-vos a quem quiser comentar, colocar alguma questão. Como já ouviram, o segundo volume da coleção está já em revisão. Provavelmente fica desde já feito o convite ao clube no Profmat de Setúbal. Poderá ser um bom tema para uma sessão especial à apresentação do livro, que certamente já estará nessa altura disponível para venda. E estamos agora abertos a quem quiser colocar alguma questão ou fazer algum comentário. Senão vocês podem sempre também acrescentar mais alguma coisa, Paulo. Ou Dolores, ou Nuno. Pronto, a questão é, já falámos aqui várias vezes, e às vezes temos a sensação que há pessoas que têm também um conjunto de tarefas que também já querem ser eles a propor, e às vezes assim off the record, não é? Não, ou mandam-nos por e-mail, mandam-nos aqueles enunciados do tipo das pombas, 100 pombas, mais um gavião, mais não sei o quê, quantas pombas são. Portanto, vão buscar a sua história, né? A sua história e estas memórias que vão passando de boca em boca, e portanto nós numa futura atividade vamos abrir a possibilidade de serem outras pessoas a propor as tarefas, pronto, passando pelo nosso crivo, no sentido de vermos se as tarefas não são muito fechadas. Nós não gostamos de tarefas muito fechadas. Portanto, desde logo a exercitação não, os problemas de resposta única têm que ter pelo menos no seu enunciado algo que nos cative, e portanto o nosso critério é altamente subjetivo, mas se nós ao ler um enunciado esboçarmos um sorriso, significa que ele tem potencial para fazer parte deste projeto. E a ideia é quando nós lermos, né, dizermos, olha que giro, vou tentar resolver. É esse o espírito, não é? E, portanto, fica aqui o convite às pessoas que nos estão a ver para, se tiverem boas tarefas e se quiserem associar a nós, até porque o grupo vai ser reconstruído, provavelmente já não serão os mesmos elementos, nem todos, e, portanto, estamos muito receptivos
vai-nos honrar imenso se houver outras pessoas que quiserem associar, e não só de Castelo Branco. Acho que só dava uma dimensão interessantíssima a esta ideia. Posso dizer algo? Desculpa, Paulo. Esqueci-me. Isabel quer dizer alguma coisa? Sim, Isabel. Sim, queria dizer, o que é que eu queria dizer? Dar os parabéns ao Paulo e à sua equipa por este desafio, não é? Que propuseram a muita gente que gosta de matemática e outros que se calhar gostam menos, e que a partir destas tarefas podem nos ajudar a poder despertar, como vocês disseram, para a própria matemática e ajudar a trabalhar. Há aqui uma coisa muito importante que eles falaram, que é, por um lado, o cuidado de terem tarefas de resolução aberta, ou seja, muitos processos, Multiple Solution Task, como é conhecido pela Rosa Lycan, tem trabalhado bastante este tipo de problemas, porque dá oportunidade a mais gente de poder elaborar e chegar ao resultado, e utilizando, porventura, não só estratégias diferenciadas, mas muitas vezes conteúdos que nem o próprio formulador da tarefa se lembra de que poderia suscitar. Portanto, eu acho que aqui há uma coisa muito importante, sobretudo para os nossos alunos, que às vezes estão pouco motivados, que é o desafio. É o desafio, e a parte da componente afetiva eu acho que é essencial, não é? Estava ali o Nuno a dizer que nas aulas do Paulo, que tinham interesse nas aulas, e às vezes é muito difícil descobrir essa pontinha para nos poder agarrar à tarefa de modo a resolver. Não é preciso serem tarefas muito difíceis, não é? Porque normalmente o desafio nem está não só na dificuldade, não é? E essa é a parte que se calhar às vezes é mais complexa da gente identificar. Portanto, eu não queria dizer mais, só acho que tem aqui um conjunto de tarefas que podem ser utilizadas no processo de ensino-aprendizagem, ou apenas por lazer, não é? Que todos nós gostamos dessa componente. Eu só fazia uma questão, que é, como são todos da formação inicial, eu gostava de saber se os alunos da formação inicial estão aqui envolvidos de alguma forma. Ou seja, se vocês levam algumas das tarefas com resoluções para discutir dentro da sala de aula, ou se os próprios alunos são convidados a formular problemas. A formulação de problemas, como sabem, é uma tarefa muito importante, não é? Paulo já dizia que a resolução de problemas fica empobrecida se não tiver essa componente. Portanto, eu gostava de saber se este trabalho que vocês têm, cheio de rico em evidências, se é também trabalhado na formação inicial. Ora bem, sendo eu um dos professores da didática da matemática, eu tenho levado algumas tarefas destas, porque uma das intenções dessa unidade curricular é promover o desenvolvimento metacognitivo dos futuros professores. E muitas são as vezes em que eles são confrontados com a tarefa, e isto também tem a ver com a concepção que eles têm de ser professor, e ficam muitos deles satisfeitos com o facto de encontrarem uma resposta. E como nós não somos professores positivos, nunca ficamos satisfeitos com aquilo que nos chega, devolvemos sempre aquela ideia do tipo, mas será essa a única possibilidade de resolver a tarefa? Haverá outras? E eles começam-nos a conhecer. E como nos começam a conhecer, já sabem, quando as tarefas chegam, provavelmente têm mais do que uma solução possível. Provavelmente, nem todas, mas grande parte delas são suscetíveis de ter mais do que uma tarefa. E como uma das grandes intenções dessa unidade curricular em concreto é eles poderem visualizar a possibilidade de se chegar aos conceitos matemáticos por via da resolução de problemas, portanto, quase que aqui assumindo aqui um caráter metodológico, não é? Eu costumo sempre dizer, quando eu for mais velhinho do que já sou, quando vocês me abrirem a porta da sala de aula e eu vos perguntar
como é que tu és enquanto professor de matemática, gostaria que tu me dissesses, eu sou professor de matemática que chega os alunos chegam aos conceitos por via também da resolução de problemas ou de tarefas exploratórias ou de pequenas investigações matemáticas. E, portanto, sim, isto é trabalhado ao nível da formação inicial. Ainda não foram muito convidados a serem eles os formuladores de problemas, mas são sensibilizados para terem a capacidade crítica de os poderem adaptar face ao ano de escolaridade. Porque há tarefas que estão prontas a consumir, entre aspas, mas há tarefas suscetíveis de serem adaptadas face à realidade de cada um, ou pela dificuldade que a mesma encerra, ou pela temática poder ser, não são as plantas aromáticas, mas são outros temas, por exemplo, ou não é, pronto. Esses eles são muito incentivados a serem uns consumidores ativos daquilo que lhes é proposto. Consumidores ativos daquilo que lhes é proposto. Pronto, mas sim, é trabalhado ao nível da sala de aula. Já agora, então, só para terminar, complementar, aliás, o que o colega Paulo disse, eu nas unidades curriculares, nomeadamente Ciências da Natureza e Experimentais, os alunos também utilizo muito a metodologia de resolução de problemas e o trabalho final que eles têm que realizar para a avaliação tem que ter essa interdisciplinaridade. E a questão das plantas aromáticas, que o Paulo agora falou, foi o exercício trabalhado. Não é? É um exemplo, este e outros, mas neste caso este que nós apresentamos, porque tinha toda a lógica, porque também privilegio o interesse que os alunos, para os alunos e a motivação para eles saírem da escola, da sala, irem ao jardim, neste caso no jardim da nossa escola ou no jardim da escolinha onde eles estiverem, e levarem as crianças a aprender. E este exercício é um exercício perfeitamente aplicável e que eles tiveram que também o abordar. Permitam-me só aqui um complemento, até porque o Nuno não me vai levar a mal que eu diga isto. Quando o Nuno confrontou, por exemplo, foi confrontado com tarefas desta natureza, designadamente ao nível do pensamento pré-algébrico, ou a preparar a questão das generalizações próximas e distantes, das regularidades, e pronto, uma das pessoas que ele leu bastante foi de facto a Isabel, e também terá lido muito o sentido do número da Lourdes Serrazina, mas ele não ficou muito satisfeito quando ele diz assim, começa só com uma sequência com dois elementos, mas não são precisos pelo menos 3, em que haja já aí um sentido repetitivo. E, portanto, a tese dele acabou por ser uma tese interessantíssima, porque abordou a questão do pensamento algébrico, e isto até incomoda as pessoas, pormos uma sequência só com 2. Então, isto é um problema que está mal formulado, eu agora posso seguir como eu quiser. Claro que sim, justifica. Porque é que o terceiro elemento é este? Não é? E, portanto, são tarefas deste género que também cativaram o Nuno para este espírito. Muito obrigada. Estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Eu quero voltar a agradecer ao Paulo, ao Nuno e à Dolores o partilharem connosco nesta tarde este projeto tão interessante, e quero agradecer a presença das restantes pessoas neste fim de tarde e recordar que de hoje a 15 dias, no dia 31 de março, vamos debater em torno de uma capacidade matemática presente no currículo, que é a questão das conexões matemáticas. Nós este ano temos esta opção de ir intercalando projetos de alguma forma ligados ou realizados no seio da APM e reflexão, debates em torno a capacidades matemáticas do currículo. E então, de hoje a 15 dias, vamos ter a questão das conexões matemáticas
vai estar connosco a Fátima Calado Mendes, da IES de Setúbal, e vai nos apresentar uma concretização dessas conexões, que é a matemática no património cultural material de Setúbal. As inscrições continuam abertas para este debate do dia 31 e estarão abertas até à véspera. Basicamente, 24 horas antes nós fechamos as inscrições e queria mais uma vez agradecer a todos e até 2 a 15 dias. Entretanto, ainda está também por remarcar o debate que a professora Ana Paula Canavarro ia animar, não é? Também sobre as aprendizagens essenciais de matemática do ensino básico, e em breve vamos fazer esse reagendamento e comunicaremos. Obrigada, então. Obrigado. Boa noite. Obrigada Boa noite. pela vossa presença. Obrigada. Obrigada. Obrigada.